queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos gratos a Deus por este momento tão maravilhoso que o Senhor tem nos concedido de estarmos desfrutando das maravilhas que Deus tem nos dado, privilégio para nós falarmos da sua grandeza. E eu quero tratar convosco a lição de número 12 do nosso primeiro trimestre de 2020, onde o tema central da lição é a raça humana e a origem, queda e redenção. Nós já estamos na lição de número 12, temos assim desfrutado de coisas extraordinárias na presença de Deus. Na lição passada falava sobre o homem do pecado e a lição de hoje ela vai falar sobre Jesus, o homem perfeito. Então é importante nós termos esse entendimento que Jesus, em nada Jesus pecou, em nada Jesus falhou. Sendo homem, ele era sujeito às mesmas paixões que nós, mas em tudo Jesus, ele não pecou. Essa é a semelhança que temos entre Cristo, porque como humano, ele estava sujeito às mesmas paixões que nós. A única diferença entre Cristo e nós é porque nós já somos contaminados pelo pecado e Cristo não pecou. A lição bíblica em classe vai estar lá em Lucas capítulo 2, versículo 40 ao 52, onde fala que o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então a sequência da lição, verso 41, ora todos os anos ia seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Então uma outra questão aqui em Jesus é que ele, sendo filho de Deus, mas como seres humanos, como tinha esse lado humano nele, 100% homem, 100% Deus, como homem, ele cumpriu tudo que a respeito dele estava escrito. Então a gente percebe claramente isso, que ele cumpriu tudo. E as festas anuais, ele foi para a escola como todo cristão ia. A gente vê as escolas sabatinas que tinha. Jesus estava frequentando como todos os outros frequentavam, até porque eram ensinos, que eram transmitidos de pai para filho. E nas escolas sabatinas eles estavam transmitindo também a lei, para que eles pudessem assim cada dia cumprir esta lei como manda o figurino. Então Jesus ele cumpriu todos os pré-requisitos que um ser humano comum ele estava sujeito a cumprir. Jesus ele também cumpriu. A nossa introdução, para nós ganharmos tempo, diz: se na lição passada estudaremos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como o Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como o ser humano perfeito. Nele que devemos pensar, falar e agir. É importante que Jesus é o Filho de Deus. Agora Jesus passa a ser chamado de Filho do homem, E como Filho do homem, ele diz que nós devemos agora olhar, focar em Cristo, e nele nós devemos pensar, falar e agir. Ou seja, Jesus hoje ele é a referência da nossa visão. O nosso foco tem que estar realmente em Cristo, E é importante que o comentador ele diz que já de início nós deixaremos bem claro que a humanidade de Jesus ela não era aparente, mas real. Ou seja, essa humanidade de Jesus não foi um tipo de camuflagem. A humanidade de Jesus ela é real. Ela não é uma camuflagem aparente.
O Verbo encarnou. Esse Verbo, ele tomou forma humana. Jesus sentiu dores, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu cansaço, Jesus sentiu fadiga. A gente vai ver Jesus comendo, a gente vai ver Jesus dormindo, a gente vai ver um Jesus angustiado, né? A minha alma está profundamente angustiada. Então a gente vê como ser humano, Jesus ele se angustiou. A gente observa quando Jesus chega ao templo, que vê os mercadores, os cambistas vendendo. Jesus se indignou ali por ver no que transformaram a casa do Pai. Jesus se irritou, ele pegou ali um chicote e deu naqueles caboclos ali e botou todos para correrem. Então a gente percebe que ele, mas a Bíblia diz que ele em nada, Jesus ele pecou. Então a gente vê essa diferença. Jesus ele mesmo tendo esse lado humano, essa natureza divina, mas ele não pecou. Em tudo ele era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. A gente observa que em tudo ele era semelhante, mas exceto quanto ao pecado. Nós frisamos outro sim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, elas não são conflitantes, mas perfeitíssimas, harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Então a gente observa que Jesus, ele mesmo tendo essas duas naturezas, não havia esse conflito, mas havia essa harmonia, entre essa natureza humana e essa natureza divina. Não vê esse conflito entre as duas naturezas, mas havia harmonicamente, trabalhavam harmoniosamente. Então a gente vê, e é justamente nisso que Jesus ele é diferente, né? Essa ação de Cristo, e que o Espírito Santo ele nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Então a gente vai aqui para o primeiro ponto, que fala Jesus, o verdadeiro Deus. Nós professamos que o Senhor Jesus era perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico enfocaremos a sua divindade. Então aqui não tem meio termo, aqui não é meio homem e nem meio Deus, aqui é completo, 100% homem e 100% Deus. A gente vê a humanidade e a gente vê a divindade. Então, como na introdução fala que trabalhava harmoniosamente. Então a gente vê que Jesus não é metade de cada coisa, Jesus é completo. E a prova de que Jesus ele é de fato completo, a gente vai observar justamente aqui no primeiro item, do primeiro ponto, a sua eternidade, né? Sua eternidade com o Pai. Ou seja, Jesus ele já existia antes da encarnação, porque Isaías ele declara que Jesus ele é Pai da eternidade. Se Jesus é Pai da eternidade, logo nós entendemos que Jesus ele é antes da eternidade. Pai da eternidade é antes da eternidade. A gente vê aqui que antes de sua encarnação, ele estava no Pai. E o Pai criou todas as coisas. Suas atividades eternas, elas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Então a gente observa também lá no Gênesis, quando o próprio Deus está ali junto, mesmo que esse nome não é mencionado na Bíblia, mas a gente vê ali a expressão, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Uma demonstração de que realmente Jesus ele é Pai da eternidade. Jesus já existia antes
da encarnação. Observa os seus atributos, grandeza e perfeição, segundo Intei. Jesus Cristo é a fonte da vida, logo ele tem vida em si mesmo. É importante, sendo Deus, de Deus é imutável. Ele é onipresente, onisciente, sabe todas as coisas. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Então a gente vê seus atributos, a gente vê a sua grandeza, a gente vê a sua perfeição. Jesus, ele é perfeito. Jesus, ele tem atributos que o homem não tem. O homem não é onipresente. O homem não é onisciente, né? O homem não é onipotente. Jesus tem atributos que é só dele. Jesus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele está em todos os lugares. Então a gente vê que há atributos que só ele tem. E é interessante que nele, ele é a luz. O próprio João declara isso. Ele é a luz dos homens. Observe que há uma expressão na Bíblia que diz: terra de Naftali, terra de Zebulon, Galileia dos gentios, povo que jazia em trevas, raiou-lhes a grande luz. E diz: e desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos. Então Jesus é a luz dos homens, ele é a luz para um mundo que jaz em trevas. Então em si mesmo, ele é a vida, ele tem vida para dar àqueles que estão sem vida, estão sem esperança, estão sem solução, estão em busca de algo para as suas vidas. E Jesus, ele faz esse convite, porque ele tem para oferecer, ele tem para dar. Então ele faz o convite: vinde a mim, os que estão cansados, os que estão sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então o convite de Jesus é para que nós participamos e recebemos do que ele tem para nos oferecer. Isso é grandioso, atributos e uma grandeza que só pertence a ele, uma perfeição. Jesus é perfeito. Por isso que Jesus, ele é um homem admirado. Jesus, ele era admirado porque ele é perfeito. Jesus tem a palavra certa no momento certo, para as razões certas, para o momento certo, para as pessoas certas. Então Jesus, ele é inigualável. Jesus não tem como se comparar. Terceiro ponto, terceiro item fala: esvaziou-se de sua glória, mas não da sua divindade. E a prova é que Jesus, ele esvaziou da sua glória e não da sua divindade, que Jesus, ele assumiu a forma de servo. Paulo declara isso lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5. E ele, sendo Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomou forma humana, forma de servo. Jesus, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então a gente percebe que ele deixou aquele estado de glória, mas não a sua divindade. O segundo ponto fala Jesus, o verdadeiro homem. A concepção e a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias, em breve, ele chegaria. Aliás, o mundo gentílico, ele foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, viram e rejeitaram. É incrível isso. Os judeus, eles estavam esperando o Messias. Todas as profecias da Torá apontavam para o Messias. O Messias se manifesta entre os judeus. E os judeus, eles
vieram, né, viram e rejeitaram, a rejeitar Jesus. Então a gente observa que Jesus estava no seio do Pai. Antes da sua encarnação, o Senhor Jesus ele achava-se no seio do Pai. A gente vê isso lá em João 1,18. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. A gente percebe que Jesus ele não estava inativo. Jesus estava no seio do Pai, mas ele estava trabalhando. E uma prova disso é que a gente observa logo no capítulo 1 de João. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E ele diz assim: todas as coisas foi feita por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então a gente percebe que as coisas elas passaram a existir depois de uma ação de Cristo. Então a gente vê a participação de Cristo na criação de todas as coisas. É por isso que João diz: todas as coisas elas passaram a existir por causa dele, por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus ele mostra o seu poder, a sua grandeza, a sua importância, que ele diz assim: olha, sem mim nada podeis fazer. Se todas as coisas passaram a existir por causa de Jesus, então as outras coisas elas passam a existir por causa de Jesus. É isso que é importante. Por quê? Porque se as coisas vieram a existir por causa dele, porque ele fez essas coisas existirem, né? A gente vê ele ativo, trabalhando, todas as coisas foram feitas por meio dele. Então, algumas coisas hoje elas passam a ter sentido por causa dele. Ou muitas coisas. Por exemplo, a nossa salvação, ela só existe, ela só tem sentido para nós se realmente estivermos em Cristo. Porque fora dele não existe salvação. Então uma vida sem Cristo é uma vida sem sentido. A salvação, a nossa vida passa a ter sentido quando nós estamos em Cristo Jesus. Então ela passa a ter sentido por causa dele, porque através dele, por causa da ação dele, as coisas elas passaram a existir. Então a vida do ser humano só tem sentido se ela estiver em Cristo. A nossa salvação, a nossa liberdade em Cristo, a nossa gratidão por Cristo, a nossa vida ela depende de estar em Cristo, para de fato desfrutarmos daquilo que Ele tem para oferecer a cada um de nós. Porque sem Ele, nada do que foi feito se fez. E sem Ele, nada nós podemos fazer. É Ele que declara isto. O segundo ponto fala das profecias no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. Mesmo no Gênesis, o próprio Senhor diz que Ele é a semente da mulher. Em Malaquias, Ele é o sol da justiça. Entre outros livros e outras profecias, elas carregadas de significados, tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, né? De Abraão e de Davi. Então a gente percebe que Jesus, as profecias, né, do Antigo Testamento, elas sempre vão apontar para ele. Lá no Jardim do Éden se faz uma promessa: da semente da mulher que caiu vai nascer um. Malaquias diz: olha, para vós raiará o sol da justiça. Então a gente vê que ele é o reconstrutor das muralhas destruídas. Cantares, ele é o noivo que vem em busca da sua noiva amada. Então a gente vai ver nas Escrituras profecias falando acerca de Jesus. Observa que Jesus, o terceiro item, é encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus, ele tornou-se de fato carne. Sua humanidade, volto a repetir, não é ela ilusória, é real.
embora concebida sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Sentiu nossas dores, incômodos. Jesus, ele teve fome, sede. No jardim, Jesus, ele sentiu agonia, né? Ele experimentou profundas tristezas, né? E a nossa semelhança de ver que essa humanidade de Jesus, o Verbo, ele encarna e ele passa pelo mesmo processo que o ser humano passa. Eu volto a repetir, ele teve dores, tristezas, angústias, fome, sono, cansaço. O quarto item fala que Jesus nasceu na plenitude dos tempos, né? Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos. Primeiro aqui a gente vê povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação na universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas, espalhada por todas as nações, Grécia, por intermédio de seu idioma. E a gente observa uma outra questão aqui, importante. A gente observa aqui os filósofos, né? E o exame natural das coisas pela luz natural da razão. A gente observa outra questão. E finalmente, Roma, por meio de suas leis, governo, estradas de excelentes qualidade. Então a gente vê que o cenário estava preparados para receber o Messias e a expansão do ministério. Na plenitude dos tempos, o Messias se manifesta. Quando Jesus se manifesta, todo o cenário já está preparado, esperando ele. E ele se manifesta, e os homens, principalmente aqueles que eram da promessa, os judeus eram o povo da promessa, eles não reconheceram o Messias. Então a gente percebe aqui que o cenário estava preparado para receber Jesus. O cenário preparado. Os judeus, a grande contribuição dos judeus era as sinagogas, onde iria pregar a palavra. Boa parte do ministério de Jesus, o ministério público, mas a gente vai ver, constantemente ele entrava numa sinagoga, pregava a palavra. E os gregos, né, na Grécia, o berço da sabedoria, a língua, o idioma, se tornou praticamente um idioma universal. Então se tornou fácil para a expansão do Evangelho. Vem o Império Romano e abre estradas, ligam estradas para províncias, para as cidades, para a gente vê ali as estradas, os mercadores, os compradores, o comércio. A gente vê que eram as grandes alfândegas. A gente vê ali o ritmo ali na Palestina de compra e venda, o comércio. A gente vê que quem proporcionou todo esse meio, viabilizou para que esse comércio desenvolvesse, Roma, fazendo suas estradas, né? Então a gente vê que o cenário estava preparado para receber o Messias, para a divulgação do Evangelho. E é uma prova que tinha estrada para todos os lugares. Eu posso assim usar esse termo, que quando houve ali a dispersão em Jerusalém, cada um foi para um canto, ou seja, tinha saída para tudo quanto era lugar que quisesse divulgar o Evangelho. Então a gente vê um cenário preparado para receber o Messias. A gente observa que no quinto item, Jesus
em Israel Jesus é apresentado ao mundo. Por quê? Ele é o Filho de Deus, segundo a carne, também filho de Davi, de Abraão, nasceu em Israel, sob a lei de Moisés e de Roma. Então, nasceu sob a lei de Moisés e era regido pelas leis do Estado, de Roma. Sob as leis de Roma, estava sujeito a elas também. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. E conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas. Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Então, a gente vai ver aqui no terceiro ponto, Jesus, um homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Que é uma pergunta. Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Jesus não estava como ser humano, ele era igual a nós. A única diferença, como a lição ela vem abordando, ele não tinha pecado, nem o pecado original, que era o pecado de Adão, e nem o pecado experimental, que é aquele que é cometido individualmente. Jesus, ele não cometeu pecado, ele não experimentou o pecado. Aquilo que João fala lá na sua primeira carta, no capítulo 1, logo ali no versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos, E a verdade não está em nós. João está falando do pecado original. Todos nascemos com este pecado. Mas o versículo 9 ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ali é o pecado experimental, individual, aquele que você comete no decorrer da sua vida. Então Jesus não tinha nenhum dos dois, nem o original e nem o experimental. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo, ela não era apresentada, ela não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir sua carência humana. Não transformou pedra em pães, nem fez brotar água da rocha para ativar a sua fome, para aliviar a sua fome, melhor dizendo, desculpem, a sua fome e sede. Mas a gente observa uma coisa importante: todo milagre que ele realizou foi em favor dos que procuravam. O Senhor Jesus é um homem de dores e experimentado no sofrimento humano, nosso perfeito sumo sacerdote. Então a gente percebe que Jesus ele não usou a sua divindade em benefício próprio para suprir, aquela necessidade humana, aquele vazio humano, aquela solidão que porventura poderia ter. Mas Jesus ele não usou em prol disso. E ele sempre usou a sua divindade, o seu poder em benefício daqueles que realmente estavam precisando. Ele realizou e foi em favor. E uma coisa interessante, que Jesus ele sempre procurava ajudar, Ele sempre usou o seu poder para ajudar o próximo. E é interessante que quando Jesus vinha um necessitado, ele se movia de íntima compaixão, sentia a dor do outro, se colocava no lugar do outro. O segundo item fala: Jesus é o último Adão. O primeiro Adão, ele fracassou no Éden. O último Adão, ele triunfou no deserto. Essa é a grande diferença. O primeiro Adão tinha todo o conforto de um jardim. E às vezes, quero
abrir um parêntese aqui, às vezes o conforto nos faz com que nós nos acomodamos. O conforto faz com que nós nos despreocupamos, não buscamos, não vigiamos, não estamos atentos. Então, lá no jardim, todo o conforto que o jardim proporcionava, o primeiro Adão cai. Lá no deserto, onde havia uma maior necessidade, Jesus foi tentado. Jesus teve fome, ele foi tentado, transforma pedra em pão. E Jesus não transformou. Mostraram todos os reinos do mundo. Para alguém que estava necessitado no deserto com fome, mostrar todos os reinos, apresentar riqueza, quem não abraçaria? Parece que se utiliza nos dias atuais a necessidade para ser desonesto. E aí Jesus ele prova o contrário, num estado de maior necessidade é onde você deve dizer não. Se é de forma ilícita, não. Então Satanás estava tentando se prevalecer de uma situação. E a gente sempre vai se encontrar diante de situações. E o risco que nós temos e o cuidado que nós devemos ter é nos riscos que aquilo oferece. O que está sendo oferecido é benéfico ou maléfico? Não, mas é para suprir a minha necessidade. Chegou na hora certa. Consulte de onde vem e o que estão querendo em troca. Não foi... Pelo contrário, era quem estava oferecendo e o que estava oferecendo. Parecia bom, mas não era. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Mas alguém podia dizer, mas você não está com fome? Mas eu não posso ser saciado com esse tipo de comida ou de oferta que você está oferecendo. Tomemos cuidado. Não vamos oferecer para Deus aquilo que Deus não deu. Porque em muitas ocasiões alguém podia dizer, é de Deus, mas quem é que está oferecendo? É o diabo. Então, rejeite. Não é por causa da necessidade que nos tornamos indignos. Jesus, como homem, ele foi tentado, mas ele venceu. Mostrou todos os reinos do mundo. Ele disse, isso aqui foi me dado, eu dou a quem eu quiser. Só tem que fazer uma coisa, prostra e me adores. Levou Jesus a um pináculo e diz, lança-te daqui para baixo, que está escrito a teu respeito, que o Senhor dará ordem aos teus anjos, e nem o teu pé, nada teu, nem um fio de cabelo. Então a gente percebe que ele está usando um texto da palavra de Deus, mas não é porque está escrito a respeito que eu tenho que tentar. Onde a Bíblia está dizendo não peque, é para não pecar. Onde a Bíblia está dizendo que nós temos proteção de Deus, não é para que você fique buscando algo para estar em perigo. Se você pode evitar, evite, não tentarás. Porque o que se vê muito é pessoas que dizem que são cheios do Espírito Santo e ficam brincando com o pecado. Você não é super crente. Você é um ser humano que está sujeito. Não brinque com o pecado. Não brinque de ser crente. Não brinque com Satanás. Porque ele não dorme. A Bíblia diz que ele ruge como leão. Está ao nosso derredor. Ao derredor é um curto espaço. Um vacilo seu, você é tragado. Não baixe a guarda. Faça como Jesus. Rejeite as propostas que não edificam, que não vai gerar em você benefício nenhum. Rejeite. Jesus rejeitou. Foi por isso que ele venceu. Terceiro item fala aqui a perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana, ele diz igual a nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da epístola aos Hebreus: porque nos convenha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus,
tanto no falar quanto no agir. Jesus era perfeito, nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Jesus, em a perfeição espiritual e moral, a gente observa que mesmo tendo esse lado humano, ele não cedeu em nada, sendo dotado de uma natureza humana igual a nossa, ele jamais esteve sujeito ao pecado, nem o pecado original e nem o pecado experimental, ou seja, o desejo de pecar nunca passou pela mente de Jesus. O desejo de experimentar o que é o pecado nunca passou pela mente de Jesus. Por quê? Porque o que estava escrito a respeito dele, o sacerdote que deveria vir, se achava... Então a gente observa que convinha que tal sumo sacerdote santo e inocente. Jesus é santo e inocente. Ele era santo, puro e era inocente de qualquer culpa. Mas ele, sendo inocente, se fez culpado. Sendo santo, ele se fez pecador e assumiu a nossa culpa. Levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas ele suportou, ele pagou a dívida e deu-nos a liberdade de nós hoje desfrutar do que é liberdade realmente, sermos libertos da condenação, do juízo e da ira de Deus. Jesus nos libertou, ele pagou a dívida e chegamos à nossa conclusão. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeitos, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Deus, de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas e por ele ansiamos. E quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Homem. Amém. Louvado seja o Cordeiro. É uma lição extraordinária. Falar de Jesus é algo extraordinário. É um privilégio falarmos e servirmos um Deus que é santo, puro, imaculado, que é um Deus sem pecado, que não errou, que não falhou, que não fraquejou, que não duvidou. E Paulo diz, ele está conosco e está em nós. Não devemos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. Ô querido, que Deus te abençoe e que esta palavra ela fique guardada no teu coração. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ajude a divulgarmos o Evangelho, deixa o seu joinha, o seu gostei, para que nós possamos ter condição de alcançar mais pessoas. Que quando você curte, que você deixa o seu joinha, você está declarando que essa mensagem ela é importante. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.